Olá, boa noite. Está entrando no ar o nosso Equilibre-se, programa semanal para falar sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje nós vamos falar sobre automedicação. E para comentar sobre esse assunto tão importante que merece um alerta especial, já está ao meu lado o coordenador do curso de farmácia da URI, professor Luiz Carlos Chicota. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. A gente sempre está à disposição para esclarecimentos. Agradeço muito pelo convite. Nós que agradecemos, professor. E, inicialmente, eu já gostaria de lhe perguntar. A maioria das pessoas costuma ter aquele espaço na casa dedicado a guardar os remédios, né? Conhecido como farmacinha, digamos assim. Mas nem todos sabem que o mau uso desses remédios eles podem provocar efeitos graves, né? Complicações à saúde. Como que a gente pode cuidar disso, né? E o principal alerta que o senhor gostaria de fazer nesse sentido? Bom, isso é muito importante. A automedicação no Brasil, segundo a Anvisa, aproximadamente em torno de 70% a 75% das pessoas fazem automedicação. Isso é uma coisa muito grave, porque traz consequências seríssimas, né? O uso inadequado, o uso concomitante com algum outro tipo de medicamento pode causar sérios danos. Segundo também a Anvisa, em torno de 15% a 20% dessas pessoas que utilizam fazem automedicação, elas vão ser internadas e têm que ser tratadas. Isso é custo também no caso para o Estado, né? Então é muito importante ser cuidado, o cuidado deve ser feito. E eu digo para você, a automedicação ela acontece em função de ter o remédio à mão. Você pode ir na farmácia e comprar. Claro que alguns ainda hoje são controlados, né? Mas a grande maioria você pode ter uma facilidade de comprar. E contrapondo a isso, a dificuldade de você marcar uma consulta, de você fazer um exame médico, né, fica mais difícil. Então, em função disso, as pessoas estão indo mais para a automedicação. Como você falaste, é muito complicado isso. Segundo o Cinetox, também é um órgão ligado à Anvisa, no Brasil e no mundo, diria-se, mas principalmente no Brasil, a primeira causa de intoxicação é medicamento. Então, a gente sempre fala para os alunos, inclusive, que a diferença entre o medicamento e o veneno, ou o tóxico, vamos dizer assim, é só a dose, né? Então, ela tem que ter uma orientação por um profissional médico, um profissional farmacêutico. Com certeza, ao passo que os medicamentos são muito importantes, tem que seguir uma orientação, né, professor? E entre os itens mais comuns, digamos assim, estão os analgésicos, né, os anti-inflamatórios, que geralmente as pessoas têm em casa com aquela sensação, né, de buscar, essa vontade de buscar um alívio rápido, uma solução mais rápida, como o senhor falou. Às vezes, ao invés de procurar uma consulta ou até chegar o dia de realizar ela, acaba procurando esse auxílio. Bem colocado isso. Infelizmente, esse tipo de atitude pode mascarar doenças muito sérias, né? Como, por exemplo, a cefaleia, uma simples cefaleia, uma dor de cabeça, ela pode estar dizendo ou estar assinalando várias doenças, né? Te dou um exemplo, por exemplo, quem teve trombose, enfim, quem utiliza Marevan, que é um medicamento anticoagulante, e toma também a aspirina, o ácido acetil salicílico. A aspirina vai potencializar esse efeito do anticoagulante e pode trazer sérias consequências, hemorragias, enfim, sérias consequências. É um exemplo que eu dou assim do uso concomitante sem a não orientação de um profissional, né? Então, fundamental, importantíssimo isso, causa sérios problemas. Os anti-inflamatórios, todo ser humano, ninguém gosta de sentir dor, né? Então acaba tomando. Existem muitos anti-inflamatórios com uso contínuo, pode ter problemas renais futuramente. Então essa situação é muito delicada, né? E isso se deveria mesmo. Existe agora, em 2021, uma lei que o INSS, que
que o SUS colocou, né, aprovou, impediu, inclusive montou toda essa lei e foi aprovada com relação a essa automedicação. São campanhas de conscientização para isso. Claro, gente, eu acredito que esse tipo de situação, a automedicação, ela vai, com a medida que a gente vai estar trabalhando com a conscientização, ela vai ainda continuar, porque isso é cultural, né? Eu acredito que tem uma média a longo prazo, porque é um percentual muito grande, acima de 70% que fazem automedicação, né? Então é bem complicado isso. Sim, e outra questão também, professor, que eu acho que a gente pode ressaltar, diz respeito à questão do medicamento aos poucos perder o efeito, digamos assim, o organismo acostumar também. Quer dizer, é outro reflexo do mau uso, né? Perfeito. E uma das providências que eu acho que assim foi muito bem tomada, por exemplo, o uso indiscriminado, né, de antibióticos, né? Então existem várias gerações de antibióticos. Então, uma simples infecção, uma infecção leve, ela deve ser tratada com um antibiótico de pequena, de baixa geração, de não muita alta dosagem. O que acontece? O uso indiscriminado, o que estava acontecendo era que o pessoal estava utilizando um antibiótico com a dosagem mais alta para uma simples infecção, e que a partir do momento que esse uso estava sendo feito em grande escala, o micro-organismo que causava um tipo de doença começou a ficar resistente. Então, essa dosagem alta já não estava fazendo mais efeito também. Então, com relação a isso, ocorreu uma resistência, né, bacteriana. E graças a Deus hoje, né, então, é necessário uma receita, né, uma retenção de receita na farmácia em função disso, né? Mas não é só os medicamentos. Como nós falamos antes, anti-inflamatórios, enfim, tudo isso anticoagulantes. O uso indiscriminado, ele causa sérios problemas e que o paciente vai ter consequências sérias, para não dizer até óbitos, né? Sim, inclusive a linha de medicamentos para questão de estômago, problemas de estômago, intestino, também podem acarretar em outros danos. Perfeito, com certeza. E é o que mais se utiliza, né? Um exemplo que eu dou para vocês é o omeprazol. O omeprazol é uma medicação que ela está sendo usada assim muito indiscriminadamente. Então, deve ser feito alguma coisa. Claro, essa conscientização, essa lei é a 1108, se eu não me engano, de 2021, ela está fazendo um trabalho com profissionais, com pessoas, mas é difícil. É como eu falei para você, né? E eu acredito que seria o início da automedicação. A medicação está fácil, mas a procura pelo profissional é difícil, marcar, enfim. Eu acho que aí está o ponto inicial da coisa, que deveria ser, de uma forma ou outra, tentar agilizar melhor, né? Que eu acredito que sim, que as UBSs, enfim, UPAs, estão cada vez mais com profissionais, mas que ainda continua sendo difícil, né? O pessoal marcar uma consulta, fazer uma orientação, né? E é mais fácil chegar na farmácia, compra o medicamento, né? Porque familiares falaram, porque amigos falaram, né? Mas isso é muito delicado. Cada pessoa tem uma reação diferente, né? O remédio vai fazer uma reação diferente. Perfeito. Uma dosagem de um determinado medicamento tem um efeito para mim, para você tem outro, né? O organismo, ele reage, cada um tem uma forma diferente, né? Com certeza. Não somos totalmente iguais. Exato. Tem que ficar atento. Bom, professor Chicota, um ponto que a gente observou, principalmente com a questão da pandemia, mas também anteriormente que diz respeito à dengue também, né? Foi feito muitos alertas no sentido de não administrar determinados medicamentos, como no caso da aspirina, né? Da Covid também foi feito ali um alerta para voltar mais para a questão do paracetamol, caso houvesse necessidade, enfim. O senhor acha que, no caso de outros problemas de saúde, também poderia ser feito um alerta principal, difundir mais essas informações para que as pessoas tenham mais clareza nesse tipo de informação? Com certeza, concordo plenamente. Nós tivemos há pouco tempo, né, e isso foi um trabalho, a gente inclusive fez com os alunos, nós fizemos até algumas pesquisas.
Muito, muito, muito importante essa conscientização da hidroxicloroquina. Ela é um antimalárico, mas ela provoca sérias consequências, o uso indiscriminado. Então, sim, com certeza, a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização. Quem? Tem que partir dos profissionais, né? Mas o governo também é necessário, e juntamente com essa lei, tentar intensificar mais esse alerta, né? As consequências do medicamento. Todo medicamento é um veneno, né? A dose, se eu tomar um remédio por um longo tempo, ele vai acabar fazendo mal para mim. Isso o pessoal tem que se conscientizar. Mas, como eu falo para você, isso é cultural, é difícil, muito difícil da conscientização. Mas, aos pouquinhos, a gente tem que estar começando a fazer. Nós, como professores, enfim, de curso superior, principalmente do curso de farmácia, a gente já está entrando nesse campo, inclusive com algumas disciplinas, trabalhando também o profissional farmacêutico para que oriente melhor o paciente, né? O próprio Conselho Regional de Medicina também está fazendo um trabalho intenso com os médicos, mas, claro, tem que chegar mais perto da população, a população tem que ser conscientizada. Eu acredito que os profissionais já estão se conscientizando, né? A gente vê isso, né? As diretrizes curriculares do MEC nos cobram isso, né? Para passar, mas é a população, é a forma de começar a mudar, é a conscientização da população para esses malefícios, né? Como eu falei para você, dessas causas aí, né? Com certeza, e daqui a pouco evitar aí algum outro problema. No caso das pessoas também que fazem uso de medicação contínua, né, professor, e aí daqui a pouco mistura aí com algum outro e dá um sério problema também. A chamada interação medicamentosa, né? Então, como eu falei para você, está usando anticoagulante e daqui a pouco toma, né? Ou enfim, tem outro tipo de medicação que também altera, né? E o paciente lá com o Covid, tomando hidroxicloroquina, talvez tenha algum problema mais sério, pode desenvolver uma anemia muito intensa, porque ele destrói os glóbulos vermelhos, né? Ele é antimalárico, né? A malária ela se instala no glóbulo vermelho, então são situações que tu está tentando ajeitar um determinado tipo de doença, mas já está criando outra, né? Isso que as pessoas têm que se conscientizar, né? Sempre procurar um profissional na área de saúde, um médico ou farmacêutico, para orientar a medicação. É difícil, claro que é o que eu digo, tem pessoas que talvez não tenham condições de chegar nessa situação, mas a tendência, eu acredito que o caminho para a conscientização e para um cuidado é por aí. Com certeza. Bom, professor, aproveitando a nossa conversa em relação à automedicação, eu acho que vale também a gente abrir um parênteses aqui para a administração e armazenamento dos medicamentos em casa, tá? Que eu acho que é um assunto que muitas pessoas às vezes têm dúvida ou não observam, né? Na correria do dia a dia nem sempre observam a data de validade, enfim, e fica lá o remédio guardado por um tempo. Quais as dicas que o senhor dá também nesse sentido? Com relação a isso, é sempre procurar, como você falaste no início da conversa, a nossa farmacinha, né? Sempre num lugar que tenha um lugar que seja o abrigo da luz, né? Que não tenha umidade, porque determinados medicamentos, eles sofrem uma ação, né? As moléculas sofrem uma ação, por exemplo, com o calor, por exemplo, com a luz, né, incidência de luz, isso tudo vai fazer com que esse medicamento não atue de forma correta. E também, com certeza, como você falou, a validade, né? A validade do medicamento também. Medicamentos que estão já com validade vencida, eles não vão ter ação nenhuma. E o descarte também, né, professor? E o descarte, muito importante isso que você fala, o descarte é uma coisa muito delicada. Eu tive também um trabalho, nós como professores, nós temos algumas revistas que nós somos auditores, vamos dizer assim, então chegam alguns trabalhos para nós com relação a pesquisas que se fazem. Eu tenho algumas que eu reviso, né? E eu, só para te ilustrar essa nossa conversa, num município no interior de São Paulo, eles fizeram um trabalho com peixes de um determinado rio que eles não estavam mais se reproduzindo, não se reproduziam mais. E aí foi analisado aquela água.
existia uma grande quantidade de hormônios, os anticoncepcionais, né? Eles simplesmente descartavam no vaso, né? Então, isso é totalmente errado, gente. O descarte de medicamento, procure uma farmácia, eles têm né, o descarte. Nunca, mas eu vou botar no solo, na terra, no lixo. Não. Ele vai contaminar o meio ambiente. Isso é muito importante. Nós fizemos, inclusive, há uns 4 anos atrás, uma campanha na farmácia universitária com relação ao recolhimento ou descarte, né, dos medicamentos. Porque ele vai influenciar na natureza, sim, e por consequência chega em nós aí também, né? Por exemplo, essa água tinha uma alta concentração de hormônios, né, de anticoncepcionais. Provavelmente o pessoal jogava pelo ralo, sim, pelo vaso sanitário, e isso influenciou muito, me chamou muito a atenção nessa pesquisa. E a partir dela nós começamos a discutir mais com esse descarte de medicamentos aí, que também é outra parte importantíssima, porque são produtos que podem alterar, né, na natureza, e por consequência nós também sofremos essas alterações. Todo mundo tem esse impacto aí, né, professor? Então, mudança de postura, reflexão é essencial. É trabalhoso, mas é essencial. É uma mudança para ontem ainda, né? Exatamente. Bom, professor, gostaria de agradecer novamente, então, a sua presença hoje aqui. Sempre é muito bom receber, conversar com o senhor, e o assunto é amplo. A gente poderia ficar horas aqui e, sem sombra de dúvidas, vamos retomá-lo numa outra oportunidade. Com certeza. Eu gostaria muito de agradecer o Jornal Bom Dia, né, pela oportunidade. Para nós é muito importante isso. A gente sempre está à disposição, né, para esclarecimentos ou um pouquinho que a gente sabe para passar para a população. Afinal de contas, né, nós vivemos desse meio e com certeza a gente quer que seja um ambiente bom, né? Então a conscientização tem que começar a partir de pessoas que tem um pouquinho já, né, de conhecimento e tentar passar para a população, enfim, né? E eu acho que esse programa é um programa muito bom e já faz parte da conscientização, né? E deveria ter mais programas assim, enfim, né? Que isso é uma coisa muito boa e com certeza eu digo para você que sempre vou estar à disposição para o que eu puder ajudar. Sempre bom compartilhar, então, informações com vocês também, que sempre nos assistem aqui. Desejo a todos um ótimo fim de semana.